Valeu. Só não entendi porque ficou a barra de ferramentas, mas enfim. Beleza, pessoal, continuando aqui com o nosso evento hoje, nós vamos para a nossa segunda palestra. Nosso queridíssimo aqui, o Jorge Dias, vai falar sobre testes em aplicações Android, aplicativos Android. Obrigado, Jorge, uma salva de palmas para ele, por favor. Bom dia a todos. Quem é estudante aqui? Tá. Quem é dev? Quem é tester? Tá, a maioria é tester, beleza. Tá, eu transito nos dois mundos, tá? Então, essa visão aqui que eu vou dar é uma visão de um dev que testa, de um tester que desenvolve. Ok? Muito do que eu vou falar aqui vai ser para testes em geral, só que tem algumas especificidades que são referentes a Android e ao mundo mobile. Tá? Bom, meu nome é Jorge Dias, eu estou na área de TI há 30 anos, comecei com automação de testes há 20, então passei um pouco por algumas experiências diferentes de desenvolvimento. E o que eu queria trazer para vocês é o que está mudando, o que muda, o que é diferente, o que a gente precisa prestar atenção em qualidade em aplicativos mobile. O mundo mobile tem algumas características diferentes das aplicações que a gente está acostumado a fazer em web e em outras plataformas, e eu vou tentar trazer um pouquinho dessas especificidades para cá. Essa palestra não é uma palestra técnica, eu não vou mostrar uma linha de código, tá? Eu vou tentar chamar a atenção para algumas coisas que, colocar a mão na massa no dia a dia, a gente acaba esquecendo, ou acaba não percebendo, ou acaba não tendo a perspectiva de como as coisas estão mudando. Quem aqui tem algum dispositivo mobile? Tá? Tem alguém aqui que não tem nem celular, nem tablet, nem reloginho, nem nada? Você não tem nada? Tá, tudo bem. Então, todo mundo usa no dia a dia, certo? Quantas pessoas têm esse hábito de usar no dia a dia e 5 anos atrás, 10 anos atrás, não usavam? Bom, 5 anos atrás é muito pouco. 15 anos atrás, 20 anos atrás, alguns estavam na barriga da mamãe, né? Então, também não adianta. Mas eu vou contar para vocês, professor mais velho, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas não tinham o acesso que tem hoje à tecnologia de informação. Tá? Era visto como algo para trabalho, né, para fazer uma tarefa relacionada a uma atividade econômica. Não existia rede social, né, o máximo que existia um BBS, aí da vida, o bisavô das redes sociais. Mas o mercado mobile tem características próprias. E o desenvolvimento em TI não acompanhou, na cabeça das pessoas que trabalham com desenvolvimento, na cabeça das pessoas que fazem gestão de projetos de TI, não acompanhou as características desse desenvolvimento. Tá? O que muda? Um desafio para vocês. Achem um erro ali. Aqui é a maioria do testador, né? Achem um erro. Alguém achou algum erro aí? Vamos ver. O erro é que nenhum usuário quer fazer login.
certo? Você faz busca no Google. Você quer fazer login? Você vai acessar um aplicativo que utiliza seu número de telefone celular. Você quer fazer login? Você precisa fazer login? Então, por que alguém colocou como requisito que a aplicação tem que ter login? Aonde está o erro ali? O erro é que a gente não adaptou os processos de desenvolvimento a uma realidade nova. Você pode até utilizar BDD e falar, eu como usuário quero colocar minha matrícula e minha senha para ter acesso ao sistema. Mentira! E aí, em cima disso, você vai e destrincha as funcionalidades. Entrando no campo tal, eu vou ter que testar se a senha não tem tantos caracteres, se tem maiúscula, minúscula, caractere especial, acentuado. Para quê? Onde está o erro? O erro é que a gente não sabe quem são esses caras, não se coloca no lugar desses caras. E como é que a gente sabe quem esses caras são? Quantos usuários tem o Facebook? Eu não sei, esse monte. Qual é o perfil do usuário do Facebook? O usuário? Não sei, tem um monte de usuários. Tem senhoras de 90 anos que se comunicam com os netos, com os bisnetos, com o tataraneto. Tem adolescente, tem não adolescente, tem de tudo. Como que eu vou saber o que o cara quer? Eu não vou perguntar para o grupo. Então, o que acontece em aplicativos mobile? A gente tem um número muito grande de pessoas, tem um número muito grande de perfis de utilização da plataforma. Então, a gente precisa disso aqui. A gente precisa entender os números em números, o comportamento desse conjunto de usuários. Se eu estou investindo numa empresa, então estou pensando no empreendimento, invisto meu esforço, pego dinheiro de gente que aposta que aquilo lá vai ser o próximo Facebook. O que é o mínimo que eu preciso fazer? Saber como o pessoal está usando ou tentando usar. Sem eu fazer esses ajustes, não tem como ser bem-sucedido num empreendimento para um número muito grande de pessoas. A maioria das aplicações novas são feitas para mobile. Por quê? Porque todo mundo tem um celular no bolso. Porque muita gente tem um tablet. Mobile, antes. Certo? Antes de pensar em fazer web, antes de fazer outras coisas. Não foi à toa que eu coloquei um cara na UTI. Por quê? Porque toda a aplicação está sempre na UTI. Se a gente não monitora os sinais vitais da aplicação, não entende como as pessoas estão usando, não entende o que afeta, por exemplo, numa aplicação de comércio eletrônico, o que afeta a conversão de intenção de venda em venda, de busca em venda, eu não tenho como pagar as contas. Então, o monitoramento de uma aplicação mobile é super importante e é super negligenciado na maioria dos casos. Eu estou falando por analogias, eu não estou querendo entrar em detalhes de ferramentas, mas todo mundo sabe o que é Analytics, né? Eu fiz a pergunta errada. Todo mundo sabe o que é isso, ninguém vai ficar com coragem de levantar a mão. Quem sabe o que é Analytics no contexto de uma aplicação web ou mobile? Tá. Então, vou explicar rapidamente para os outros. Analytics é você, através de instrumentação, saber o que o usuário está fazendo enquanto utiliza a aplicação.
por quais páginas ele passa, quais passos ele segue, se demora muito tempo numa determinada página, numa determinada tela, onde ele está geograficamente, que tipo de dispositivo ele usa. Se eu não souber disso, eu não consigo priorizar as coisas que são mais importantes para aquele usuário. Uma outra questão é eu dar a escolha ao usuário por seguir um determinado fluxo ou um outro fluxo. Não para um usuário em particular, mas para um conjunto de usuários. Então, se eu vou testar um novo fluxo, testar no sentido de validar, um novo fluxo da minha aplicação, eu vou colocar uma parcela dos usuários no fluxo A, original, e outra parcela de usuários no fluxo B, alternativo. E eu vou ver o resultado. Se for uma aplicação voltada de comércio eletrônico, eu vou ver qual fluxo converte melhor, qual fluxo traz mais dinheiro para mim. Tá? O Google usa muito isso. Agora, os aplicativos, muita gente que não trabalha com desenvolvimento de aplicações mobile tende a pensar que toda a inteligência do aplicativo está rodando no aparelho. Isso, na grande maioria dos casos, não é verdade. O que a gente tem no aparelho, que a gente tem no celular, no tablet, é uma casquinha que chama funcionalidades que ficam no servidor, a famosa API. A gente sabe o que significa a sigla API? Bom, quem sabe o que significa a sigla API? Não. Ainda precisamos implementar. Tá? Porque a API sempre vai atrás no desenvolvimento do pessoal que faz o app. Sempre a API atrasa. Tá? Isso é uma lei da física. Ok? Aí começa a ter o seguinte problema. Esse aqui é mais ou menos o relacionamento entre o time que faz a aplicação, que desenvolve em Android ou em iOS, e o time da API. É mais ou menos esse o tipo de atitude. Tá? Por quê? Porque na maioria das organizações, o pessoal faz isso em times separados. Não traz o pessoal de API para dentro da equipe que faz o app, e não traz o pessoal que faz o app para dentro da equipe da API. E vira uma rivalidade. Tá? E o pessoal fica jogando a culpa no outro. Não sei como estamos de tempo aqui. Tá. Tem uns 10 minutos, mais ou menos. O que é específico do Android? Deixa eu falar. Em termos de arquitetura, o que muda no Android em relação a outras plataformas? Aí a gente precisa recuperar um pouquinho da história. A plataforma Android surgiu há mais de 10 anos. E, que me desculpem, quem mexeu com Android aqui? Legal. Foi uma arquitetura que no início já começou como puxadinho. Certo? Vou explicar rapidamente, sem entrar muito no detalhe, qual que é a ideia do Android. Você tinha um conjunto de dispositivos, né, que você precisa rodar o sistema operacional
igual, parecido para todos eles. Então, o Android, ele separa a camada de que interage mais baixo nível com os dispositivos. Você tem um kernel, um conjunto de funcionalidades do Linux, né, com essa camada de drivers isolada, ao contrário da maioria das distribuições de Linux normal. E, em cima disso, você roda programas nativos. Né? Você pode escrever em C, em C++ para o Android. Só que para facilitar a vida, e como 10 anos atrás Java já era a plataforma mais utilizada, decidiram, né, o pessoal que criou o Android, que não foi o Google, foi uma outra empresa no início, então vamos deixar o pessoal programar em Java, aí eles vão gerar as classes Java, aqueles ponto class, né, o compilado do Java, vamos pegar aquele compilado do Java, vamos converter para um outro formato, chamado DEX, e vamos rodar numa máquina virtual que vai rodar em cima do sistema operacional chamada DAO. Tem várias camadas e tem vários passos de build até chegar no aplicativo que roda no seu celular. Então já começou com um puxadinho. Aí foi evoluindo, mas não mudou essa arquitetura fundamental. E hoje a gente precisa entender todo esse conjunto de transformações quando dá algum problema na minha aplicação. Então, quando a pessoa fala, vamos desenvolver nativo em Android, muita gente entende esse nativo como desenvolver para a máquina virtual que roda no Android, não fazer desenvolvimento em C, C++ para Android. Tá? Então, nativo do Android não é bem nativo assim. A maioria chama de nativo. Essa arquitetura depende das coisas estarem muito amarradas umas com as outras. E nessas amarrações de uma coisa com a outra, as ferramentas sofrem também. Tem várias ferramentas que dependem de você utilizar um recurso do Java chamado Annotation Processing. Então você tem que, antes de compilar, você tem que processar as anotações para gerar uma outra versão daquela classe, e daí essa versão dessa classe vai ser convertida para um outro formato que a máquina virtual que roda dentro do Android entende. Então, você precisa trabalhar em coisas de baixo nível que você não precisaria se a arquitetura fosse diferente. Isso faz com que toda essa história é para quê? Na hora de eu escolher que ferramenta vou usar para teste de Android, eu fico no supermercado de país capitalista, né? Imagino que na Coreia do Norte não seja tão assim. Eu tenho muitas opções. Qual vou usar? Eu tenho testes de instrumentação baseados no kit de desenvolvimento do Android para Java. Eu tenho diversas variações disso. Eu tenho outro conjunto de variações, que esses testam componentes, basicamente, né, os componentes com os quais eu tenho que trabalhar no desenvolvimento. E outro conjunto de ferramentas que utilizam o teste a partir da interface usuário, com cara de Selenium. Alguns deles utilizando o protocolo do Selenium, acho que vai ter uma paleta de Appium agora tarde, com exemplo desse tipo de ferramenta. Eu tenho ferramentas para DDD, né? Normalmente associadas a DDD, como é o caso do Calabash. Eu tenho N maneiras de fazer essa conexão. Então, o que eu vou usar para teste? Basicamente, eu não sei.
Eu sei que nos projetos que eu trabalhei, a gente usava, por um lado, o desenho de implementação com Expresso, primeiro Roboto, depois Expresso, e depois testes, BDD, entre aspas, com Kalash. Tá? Não vou entrar no detalhe dessas ferramentas, mas é importante entender que cada ferramenta de teste dentro do Android tem um tipo de aplicação específica, prós e contras específicos. Vamos falar um pouquinho do ambiente de trabalho. Tá? Eu estou tentando trazer aquilo que influencia a qualidade dentro do ambiente Android. Para quem já está no mercado de trabalho, quem acha que a sala do projeto se parece com esse ambiente ali? Tá. Por que isso acontece? Bom, porque nós pertencemos à espécie Homo sapiens. Tá? Ou seja, faz parte da natureza humana o conflito. Mas não precisaria ser tão assim se a gente prestar atenção para algumas coisas. E aqui estou saindo do Android e entrando no geral de aplicações. Vou explicar por que isso, no desenvolvimento de aplicações mobile, se agrava. Uma questão dos papéis da equipe. Quem aqui já estudou, aqui na faculdade, o RUP? Legal. O que o RUP fala a respeito dos papéis? Não papel desse que a gente corta árvore, se faz folhas. O que o RUP fala a respeito dos papéis? O RUP descreve, se eu não me engano, 17 papéis diferentes, ou alguma coisa desse tipo. São dezenas. Só para peixe deve ter uns 5 papéis. Eu não lembro agora, porque também não faço questão de lembrar. Mas a questão é, se a gente tem uma equipe que precisa trabalhar rápido, que precisa se comunicar, que precisa ter um conjunto de conceitos em comum, será que é interessante manter os papéis tão diferenciados assim? Tipo, eu sou desenvolvedor. Eu não vou ficar perdendo meu tempo testando. Eu sou tester. Para que eu vou aprender a programar? Eu sou PO, que antigamente se chamava analista de requisitos. Ou eu sou analista de negócios, eu sou, enfim. Por que eu preciso sujar minhas mãos com código? Eu sou gerente. Eu não preciso entender detalhes de tecnologia. Eu sou designer. Designer, né? Desenha, faz Photoshop. No Photoshop fica lindo. Aí você fala, bom, mas o que é designer? Eu estou fazendo um aplicativo Android. Eu tenho as especificações de tela, com os layouts, com os campos, com os estilos, em XML. Isso aí é para o desenvolvedor. Eu sou designer. Eu passo o que tem que fazer para o desenvolvedor vai fazer porque isso é coisa técnica. Eu cuido da infraestrutura. A infraestrutura é comigo. Se estiver rolando o processo de build, para mim tudo bem.
que rola ali dentro, não sei, não tenho saber, tem nada de quem sabe. O que acontece se um desses sujeitos, de repente, fica, já que está na moda, com dengue? Aí já teve dengue aqui, tá? Quanto tempo você ficou derrubado? Não, você ficou pouco, você é forte. Mas muita gente fica um mês derrubado. Aí, o cara que cuida do servidor de build some durante um mês. O que acontece com as boas práticas de engenharia, de você rodar vídeo automatizada, integração contínua, deployment contínuo e tal? O que acontece? Ou deixa parado, ou alguém sai no desespero tentando fazer um negócio que não estava vendo que tinha o sujeito lá que era o encarregado da build. A mesma coisa acontece com o teste, a mesma coisa acontece com... Isso não acontece com o dele. Engraçado, né? Porque dele sempre tem que estar aí. Vocês já viram alguma equipe onde tem os outros papéis e não tem o desenvolvedor? O desenvolvedor sempre tem que ter. Senão, o projeto não anda. Então, papéis na equipe. Vamos supor que você não teve ele. Vamos supor que você recebeu uma proposta da outra empresa e falou, pessoal, legal, foi bom trabalhar com vocês, eu vou ganhar o dobro da concorrência. Não, tomara que possa ser, né? Cansei da TI, vou vender coco na praia. Esse é o chamado fator caminhão, fator trem, fator ônibus, né? Quantas pessoas você precisa atropelar para o projeto parar? Essa quantidade, idealmente, deveria ser N. Se você tem N pessoas no projeto, para o projeto parar, um projeto que você tem pessoas conhecendo várias coisas, você deveria matar todas as pessoas para o projeto parar. Na maioria dos projetos, por conta dessa diferenciação de papéis tão diferenciada, você só precisa sumir com um cara para matar o projeto. Bom, basicamente, não sei quanto tempo temos ainda, acho que temos uns 10 minutos por aí. Eu falei tudo que era para falar. Nossa, tudo isso? Bom, vou abrir para perguntas. Na maioria das vezes, eu acabo correndo no final porque tem pouco tempo, né? Hoje eu pensei a apresentação como uma apresentação curta e acabou sendo curta. Então, alguém gostaria de comentar algum outro assunto? Alguma coisa que vocês querem que fale um pouquinho mais, de ferramentas? Jorge, bom, obrigado pela palestra. A pergunta, eu acho que todo mundo é interessante que a gente saiba, como é que você vê hoje no mercado, quando a gente fala de desenvolvimento de Android, a gente fala da questão dos iPhones, qual que você vê no mercado de novo, de mobile, como que ele está crescendo? Onde ele está crescendo mais? Ele mais para a parte de Android, ele mais para iOS, ele mais para Windows Phone? Você pode dar um panorama para mim? Tá, boa pergunta. Eu não tenho agora de cabeça o número a porcentagem de Android, mas é mais de 80%, tá, no Brasil. Só em alguns países o iPhone tem
muita relevância. Pensando no mercado global, a proporção é mais ou menos a mesma que do Brasil. Tá? É só ver aqui, quem tem Android, levante a mão. Quem tem iPhone, levante a mão. 80-20 ou menos. Tá? Então, é por aí. Agora, o que acontece? O pessoal da Elite, né? Levanta a mão, Elite. usa iPhone. Então, para certo tipo de aplicações, para certos nichos de mercado, é interessante atender o iOS primeiro. O que acontece? Muitas das startups não sabem disso. Ou, sei lá, ignoram, ou acham lindo o iPhone, ou o cara que está investindo tem um iPhone e fala, no meu telefone tem que funcionar, quem são os usuários. Não é bem assim, mas muitas empresas estão investindo em lançar, ao mesmo tempo, iPhone e Android. Tá? Você tem que pensar aonde você vai colocar o seu investimento. Tipicamente, hoje, para a maioria dos casos, compensa mais investir em Android. Em termos de mercado de trabalho, por conta desse lançamento simultâneo que alguns investidores estão querendo fazer, e tem pouco dinheiro, não sei se vocês viram ofertas de emprego, estou falando, eu quero desenvolvedor iOS e Android. Tá? Porque acha que uma pessoa vai dar conta dos dois. Tem gente que dá conta dos dois também. Não é necessariamente a opção mais inteligente. E o Windows Phone hoje em dia não existe. Tá? Tem a promessa do Windows 10, tal, mas... você tem o Windows Phone? Tem mais alguém que tem o Windows Phone? Tem quase tanto quanto iPhone. Alguém viu alguma vaga de desenvolvimento para Windows Phone? Eu não tenho visto. Tá? Então, é bom, mas tem pouco aplicativo e ninguém investindo. Então, hoje em dia você tem que investir em Android. Sim. Como é que você vê hoje as empresas se preocupando com qualidade de fato? Porque colocar aplicativo na praça, colocar na loja, tem muita gente querendo fazer isso fazendo. Uhum. Mas a gente vê muito aplicativo aí que passou longe de qualquer processo de qualidade. Então, vamos lá. Tem de tudo. Tá? O que eu vejo, o que eu vi, é a questão de você ter testes, mandar para testar com uma empresa externa, ou até ter processo de teste interno, mas utilizar os testes como ostentação. Ou seja, o teste não auxiliando de verdade, no sentido da palestra que o Alan colocou, auxiliando de verdade no desenvolvimento e fazendo diferença na qualidade. Ou seja, entra como um passo, um conjunto de atividades dissociado do desenvolvimento e acaba não afetando, porque a gente sabe, na pressa, o que corta? Vai cortar o dele? Vai cortar o tempo do dele? Não. Se tinha planejado 2 dias para testar, vai testar em 1. Depois começa a testar em 1, testa em meio. Depois começa a testar em meio, vai assim mesmo. Então, eu não vejo, sinceramente, as empresas se preocupando tanto assim, de verdade, com a qualidade em mobile. Mobile envolve aspectos de qualidade que não são apenas o teste funcional. A arquitetura do Android, que eu falei, de conjunto de puxadinhos e tal, a arquitetura dos componentes do Android é complicada. Então, se você não faz um bom teste no nível do componente, você vai ter surpresas. E você vai ter surpresas por diferenças entre versões do sistema operacional, diferenças entre customizações
do fabricante. Tem fabricantes que customizam mais que outros e que acabam gerando comportamentos diferentes de outros dispositivos. No Android, ao contrário do iOS, tem uma variedade muito grande de dispositivos e de soluções. Tipo, o pessoal testa num dispositivo que tem uma tela grande e na hora que vai para uma tela pequena, simplesmente tem coisa que não aparece. Então, assim, é lógico que eu olho com o prisma de quem se preocupa com a qualidade. Então, sempre vou olhar com crítica a questão da qualidade, mas eu acho que a maioria das empresas não se preocupa mesmo. Sim.